Ação de Nicolas Ferreira no TCU aquece debate nacional e gera reflexos em Goiás, Brasília, DF e Goiânia. Gol. Uma recente ação do deputado federal Nicolas Ferreira, Partido Liberal de Minas Gerais, no Tribunal de Contas da União, TCU, colocou em evidência um tema de grande repercussão nacional e que, sem dúvida, interessa de perto aos cidadãos goianos atentos aos rumos da política e da gestão dos recursos públicos. Goiás News. Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Na última quarta-feira, 27 de agosto, o parlamentar protocolou um recurso pedindo uma análise rigorosa sobre a contratação, pela Advocacia Geral da União, AGU, de um renomado escritório de advocacia dos Estados Unidos. O objetivo dessa contratação internacional é reverter uma série de sanções impostas ao Brasil durante o governo de Donald Trump, incluindo a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e punições a autoridades nacionais com base na chamada Lei Magnitsky. Para o ouvinte do canal Goiás News Notícia, é fundamental entender a profundidade e as implicações dessa questão. Não se trata apenas de uma disputa política isolada em Brasília, mas de uma decisão que envolve milhões de reais do dinheiro público e que toca em pontos sensíveis das relações internacionais do Brasil e da defesa de suas autoridades. O cerne da questão, a contratação do escritório americano AGU, órgão que representa judicialmente a União, formalizou a contratação do escritório Arnold Porter K. Scholar, LLP. A escolha, segundo o órgão, se deu pela notória especialização da banca em litígios internacionais e junto ao governo americano. O contrato, firmado sem a necessidade de licitação, tem um valor estimado que pode chegar a 3 milhões e 500 mil dólares americanos, o que equivale a aproximadamente R$ 3 milhões e 500 mil reais, o que equivale a aproximadamente a 19 milhões na cotação atual, e uma duração prevista de até 48 meses. A missão do escritório é clara: atuar em todas as frentes possíveis administrativa, judicial e até mesmo no âmbito do Congresso americano para derrubar as sanções que pesam sobre o Brasil. Uma das mais impactantes é a sobretaxa de produtos brasileiros, que afeta diretamente o agronegócio e a indústria nacional, setores vitais para a economia de Goiás. Além disso, o contrato visa reverter sanções pessoais impostas pela Lei Magnitsky, que é um dispositivo legal americano utilizado para punir estrangeiros acusados de violações de direitos humanos e corrupção. A polêmica envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, ponto que gerou a reação imediata de Nicolas Ferreira e de outros parlamentares da oposição, foi a informação de que uma das autoridades brasileiras atingidas por essas sanções é o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A aplicação da Lei Magnitsky a Moraes resultou, entre outras coisas, no bloqueio de bens e na restrição de vistos para o ministro em território americano. É aqui que reside o principal argumento do deputado mineiro em sua peça ao TCU. Ferreira alega que o uso de recursos públicos para contratar um escritório americano com o intuito de defender, ainda que indiretamente, um interesse pessoal do ministro configuraria um desvio de finalidade. Segundo o parlamentar, a contratação anunciada pela AGU suscita preocupação quanto ao emprego de recursos orçamentários da União para atender a interesse pessoal do ministro, sancionado, Moraes, sob o pretexto de defesa institucional do Estado. Para Ferreira, a defesa de uma autoridade específica deveria ser custeada por recursos próprios e não pelo erário. A defesa da AGU e a perspectiva do governo. Por outro lado, a Advocacia Geral da União defende veementemente a legalidade e a necessidade da contratação. O órgão argumenta que as sanções não são dirigidas a Alexandre de Moraes como um cidadão comum, mas sim a sua atuação enquanto magistrado de uma das mais altas cortes do país. Portanto, a AGU entende que se trata de um ataque a uma instituição do Estado brasileiro e, como tal, a defesa deve ser institucional. O governo sustenta que a proteção de qualquer agente público brasileiro que esteja sofrendo retaliações em função do exercício de seu cargo é uma obrigação do Estado. A lógica é que permitir que uma potência estrangeira sancione impunemente uma autoridade brasileira abriria um precedente perigoso,
enfraquecendo a soberania nacional. A AGU reforça que a atuação do escritório americano não se limitará ao caso do ministro Moraes, mas abrangerá a defesa de todos os interesses do Brasil, de empresas e de outros agentes públicos que possam vir a ser afetados por medidas semelhantes. Implicações para Goiás e para o Brasil. Para o público goiano, especialmente para os setores produtivos, a discussão sobre as tarifas de 50% é de interesse direto. Goiás é um dos gigantes do agronegócio brasileiro, exportando commodities como soja, milho e carne para o mundo todo. Qualquer barreira comercial imposta por um mercado tão importante como o dos Estados Unidos representa um prejuízo potencial de bilhões de reais, afetando a geração de empregos e a arrecadação de impostos no Estado. A reversão dessas tarifas, portanto, é uma pauta que interessa a todos os goianos. Do ponto de vista político, o caso joga luz sobre a contínua polarização que marca o cenário nacional. A ação de Nicolas Ferreira reflete a estratégia da oposição de fiscalizar e questionar os atos do governo, especialmente aqueles que envolvem figuras centrais da República, como o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido alvo constante de críticas por parte de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão do TCU sobre o recurso do deputado será um capítulo importante dessa história. Os ministros da Corte de Contas terão que ponderar os argumentos de ambos os lados. De um lado, a acusação de uso de dinheiro público para fins privados. Do outro, a justificativa de defesa da soberania e das instituições nacionais. O desfecho desse processo no TCU não apenas definirá a legalidade do contrato milionário, mas também enviará uma mensagem sobre os limites da atuação do Estado na defesa de suas autoridades no exterior. Enquanto a análise do TCU não acontece, o debate segue acalorado em Brasília, com manifestações de diversos setores da sociedade. Juristas se dividem sobre a interpretação da lei, políticos trocam acusações e a população, incluindo os atentos ouvintes do Goiás News Notícia, acompanha com interesse um caso complexo que mistura direito, política, economia e relações internacionais, e cujas consequências serão sentidas muito além dos gabinetes da capital federal. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. Uma tempestade em Brasília com reflexos em todo o país, prezados espectadores do Goiás News Notícia. O que pode parecer, à primeira vista, apenas mais um embate político na distante capital federal, é, na verdade, um complexo novelo cujos fios se estendem por áreas cruciais da nossa vida pública. O uso do nosso dinheiro, a soberania nacional, as relações internacionais do Brasil e a estabilidade das nossas instituições. A ação movida pelo deputado federal Nicolas Ferreira, Partido Liberal de Minas Gerais, contra a Advocacia Geral da União, AGU, no Tribunal de Contas da União, TCU, é o epicentro de um debate que merece a nossa máxima atenção. Vamos dissecar cada detalhe para que você, cidadão goiano, entenda não apenas o que está acontecendo, mas por que isso importa para o seu dia a dia, para a economia do nosso Estado e para o futuro do país. Parte 1. Desvendando a ação à tese de Nicolas Ferreira. O ponto de partida é a representação protocolada por Nicolas Ferreira no TCU no dia 27 de agosto. O documento pede que o tribunal fiscalize e, se for o caso, suspenda a contratação do escritório de advocacia norte-americano Arnold Porter K. Scholar, LLP, pela AGU. O argumento central: desvio de finalidade e violação dos princípios constitucionais. O cerne da argumentação do deputado baseia-se em um princípio fundamental da administração pública: o princípio da impessoalidade. Este princípio, inscrito no artigo 37 da nossa Constituição Federal, dita que os atos do governo devem visar o interesse público e não interesses privados ou pessoais de quem quer que seja. Ferreira alega que, ao contratar uma banca internacional para, entre outras coisas, reverter sanções pessoais impostas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, a AGU estaria utilizando recursos da União para um fim privado.
Em suas palavras, a medida suscita preocupação quanto ao emprego de recursos orçamentários da União para atender a interesse pessoal do ministro sancionado, Moraes, sob o pretexto de defesa institucional do Estado. Para o deputado, a defesa do patrimônio e dos interesses pessoais de um agente público, mesmo que ele seja um ministro do STF, não pode ser custeada pelo erário. Ele sugere que tal defesa deveria ser financiada com recursos próprios do indivíduo. Ao misturar a defesa de interesses comerciais do Brasil, como a derrubada de tarifas, com a defesa pessoal de uma autoridade, a AGU estaria, na visão do parlamentar, praticando um desvio de finalidade, ou seja, usando uma prerrogativa legal para um objetivo diferente daquele para o qual ela foi criada. Além da impessoalidade, a ação tangencia outros princípios, como o da moralidade administrativa e o da economicidade, questionando se o gasto de até 3,5 milhões de dólares, 3,5 milhões, cerca de 3,5 milhões, para este fim é justificável e moralmente defensável. Parte 2. A contratação em foco. A posição da AGU e o governo. Do outro lado do espectro, a Advocacia Geral da União, chefiada pelo advogado-geral Jorge Messias, defende a contratação como um ato legítimo e necessário para a defesa do Estado brasileiro. A tese da defesa institucional e da soberania nacional. A AGU argumenta que as sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes não foram direcionadas à pessoa física de Alexandre de Moraes, mas sim à sua atuação como juiz da mais alta corte do país e como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A lógica é a seguinte: quando um país estrangeiro sanciona um ministro do STF por suas decisões e atos funcionais, o alvo não é o indivíduo, mas a instituição que ele representa, e por extensão a própria soberania do Poder Judiciário brasileiro. Sob esta ótica, a defesa de Moraes não é uma defesa pessoal, mas uma defesa institucional. Permitir que uma autoridade brasileira seja retaliada por uma potência estrangeira sem uma resposta firme do Estado abriria um precedente perigoso que poderia intimidar outros juízes, diplomatas e autoridades a tomarem decisões que desagradem interesses internacionais. Seria, na visão do governo, uma afronta à soberania nacional. Justificando o contrato. Inexigibilidade de licitação e notória especialização. O governo também justifica a forma da contratação. O contrato foi firmado por inexigibilidade de licitação, um mecanismo previsto na Lei de Licitações, Lei 14.133, 2021, para situações em que a competição é inviável. Neste caso, a AGU alega que o escritório Arnold Porter possui uma notória especialização, ou seja, uma expertise tão singular e reconhecida em litígios contra o governo do Pion e em questões da Lei Magnitsky, que o tornaria a escolha mais adequada, se não a única viável, para a complexidade da missão. A AGU enfatiza que o escopo do contrato é amplo e não se resume ao ministro Moraes. O objetivo principal é criar uma linha de defesa robusta para proteger os interesses comerciais do Brasil, a reversão das tarifas, de empresas brasileiras e de quaisquer outros agentes públicos que venham a ser alvo de medidas punitivas semelhantes no futuro. Parte 3. O pano de fundo. A Lei Magnitsky e as sanções de Trump. Para entender a profundidade da questão, é crucial saber o que é a Lei Magnitsky e o contexto das sanções. O Global Magnitsky Act é uma legislação norte-americana de 2016 que autoriza o presidente dos Estados Unidos a impor sanções a indivíduos e entidades estrangeiras responsáveis por graves violações de direitos humanos ou por atos de corrupção significativa. As sanções podem incluir o congelamento de ativos nos Estados Unidos, a proibição de transações financeiras e a negação de vistos de entrada no país. A aplicação desta lei ao ministro Alexandre de Moraes pelo governo Trump nunca foi oficialmente detalhada com uma justificativa pública aprofundada, mas está inserida em um contexto de fortes críticas da direita internacional e de aliados de Trump à sua atuação no STF, especialmente na condução de inquéritos como o das fake news e dos atos antidemocráticos. Já as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros foram uma ameaça recorrente de Donald Trump, motivada por questões comerciais e pela sua política protecionista America First. Embora não totalmente implementadas de forma generalizada,
A ameaça constante gerou instabilidade e a aplicação de sobretaxas a setores específicos, como o do aço e alumínio. A contratação visa também reverter essas barreiras e prevenir futuras. Parte 4. O impacto direto para Goiás. Por que devemos nos preocupar? Aqui, nós do Goiás News Notícia, trazemos a discussão para a nossa realidade. A ameaça ao agronegócio goiano. Goiás é uma potência do agronegócio. Somos líderes na produção de grãos, como soja e milho, e um dos maiores rebanhos bovinos do país. Os Estados Unidos são um mercado consumidor gigantesco e um competidor direto. Tarifas de 50% ou outras barreiras comerciais, mesmo que aplicadas a produtos com algum grau de industrialização, como carnes processadas, etanol, açúcar, suco de laranja, teriam um efeito cascata devastador. Reduziria a competitividade do produto goiano, diminuiria as exportações, achataria os preços pagos aos produtores rurais em cidades como Rio Verde, Jataí e Cristalina, e poderia levar à perda de empregos em frigoríficos e outras indústrias do setor. A defesa comercial que a AGU busca fazer é, portanto, de interesse vital para a nossa economia. Recursos públicos que poderiam vir para Goiás. O ZEB. 19 milhões destinados a este contrato são recursos do Tesouro Nacional, compostos pelos impostos que todos nós pagamos. A questão levantada por Nicolas Ferreira e que ecoa entre muitos cidadãos é: este é o melhor uso para esse dinheiro? Esse valor poderia ser investido em áreas prioritárias para Goiás, como a duplicação de rodovias federais que cortam o estado, o reforço da segurança nas nossas fronteiras ou a ampliação de programas de saúde e educação. A fiscalização do TCU é essencial para garantir que cada real do dinheiro público seja gasto com o máximo de eficiência e em prol do verdadeiro interesse coletivo. A estabilidade política e jurídica. O embate reflete a profunda polarização política do Brasil. De um lado, um ministro do STF que é visto por uma parte da população como um defensor da democracia e, por outra, como um autoritário que excede suas funções. A decisão do TCU e o desenrolar deste caso terão consequências na relação entre os poderes. Uma decisão favorável à AGU pode ser vista como um fortalecimento do judiciário e do executivo, enquanto uma decisão contrária pode ser celebrada pela oposição como uma vitória da fiscalização e um freio a possíveis excessos. Essa tensão em Brasília afeta a confiança dos investidores e a estabilidade necessária para o crescimento econômico, que é o que, no fim das contas, gera emprego e renda aqui em Goiás. Parte 5. O futuro do caso. Os caminhos no TCU e as possíveis consequências. O que acontece agora? A representação de Nicolas Ferreira foi protocolada e será distribuída a um ministro relator no Tribunal de Contas da União. O papel do TCU ou TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional e tem como principal missão fiscalizar o uso do dinheiro público federal. Ele analisará o caso sob 3 óticas principais. Legalidade. A contratação por inexigibilidade de licitação cumpriu todos os requisitos da lei? A notória especialização do escritório é comprovável e justifica a ausência de concorrência? Legitimidade e economicidade. O gasto é justificável e razoável? O objetivo da contratação é legítimo do ponto de vista do interesse público? O valor de 3,5 milhões de dólares é compatível com os serviços a serem prestados? Finalidade. Este é o ponto mais sensível. O TCU terá que decidir se a defesa de um ministro em particular, mesmo sob o argumento de ser um ataque institucional, se enquadra na finalidade da AGU de defender o Estado. Cenários possíveis. Arquivamento da representação. O relator ou o plenário do TCU podem entender que não há irregularidades e que os argumentos da AGU são sólidos, determinando o arquivamento do caso. Medida cautelar de suspensão. Se o TCU vislumbrar um risco de dano ao erário, pode emitir uma medida cautelar para suspender o contrato imediatamente, até que o mérito da questão seja julgado em definitivo. Anulação do contrato. Ao final do processo, se as irregularidades forem confirmadas, o TCU pode determinar a anulação do contrato e até mesmo a aplicação de multas aos gestores públicos responsáveis pela contratação. Recomendação de ajustes. O tribunal pode também considerar o contrato legal,
mas fazer recomendações para que o seu objeto seja mais claro, restringindo-o explicitamente à defesa de interesses institucionais e comerciais do Estado, para evitar ambiguidades. Conclusão. Um caso emblemático para o cidadão acompanhar. Caros espectadores do Goiás News Notícia, estamos diante de um caso que vai muito além de uma briga entre um deputado de oposição e o governo. Ele nos força a refletir sobre questões profundas. Qual é o limite entre o público e o privado na defesa de nossas autoridades? Como o Brasil deve se posicionar diante de sanções internacionais? E, acima de tudo, como garantir que o dinheiro dos nossos impostos seja usado de forma transparente e para o bem de todos? A decisão do TCU será um marco importante. Independentemente do resultado, o debate já é valioso por jogar luz sobre os mecanismos de controle dos gastos públicos e sobre a complexa teia que une política, direito e relações exteriores. Continuaremos acompanhando cada passo deste processo aqui em Brasília, trazendo para você, em Goiás, todas as informações e análises para que possa formar sua própria opinião sobre este capítulo crucial da nossa história recente. A vigilância da sociedade e da imprensa é e sempre será a maior ferramenta para o fortalecimento da nossa democracia. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras!